Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos para mais um vídeo onde, conforme prometido, eu disse para vocês que eu ia gravar sobre minha primeira experiência fora do planeta Terra, né? Minha exoprojeção. Bom, primeiro ela foi rápida, não foi demorada, tá? Mas foi o suficiente para fazer valer a pena essa experiência maravilhosa. Bom, primeiro agradecer também, todo mundo está deixando aí nos comentários, deixando as dúvidas, tá? Agradecendo pelos relatos. No final do vídeo estarei respondendo as perguntas mais recentes que fizeram, né? E que são relevantes, podem ajudar outras pessoas. Então vamos primeiro ao relato, tá? Esse relato aconteceu tem mais ou menos uns 2 anos já. Eu fiz meus exercícios normais, fui dormir, porque depois que eu faço exercício, eu fico concentrado ali na tela escura, aí fico deixando o onirismo vir e volto minha consciência, vem e volta. E numa dessas eu fui embora. O que aconteceu? De repente, eu estava num local, ainda não estava lúcido, tá? Eu estava no local com mais 3 pessoas, né? Mais 3 pessoas. Inclusive, uma dessas pessoas é um mestre já desencarnado há bastante tempo. E ele estava ali também. E a gente estava conversando, né? Essas questões. Quando eu me dei conta que eu estava ali com aquelas pessoas, eu despertei minha lucidez e fiquei lúcido. Falei, eu estou fora do corpo, né? Eu já disse a diferença de estar fora do corpo para um sonho lúcido. Sonho lúcido, assim que você toma consciência, o cenário se altera ou você acorda, né? Na projeção, quando você fica lúcido, o cenário se mantém o mesmo, ou vai ter poucas alterações. Você pode fazer um teste também, para você que acha que sonho lúcido é uma projeção astral, faça o teste. Tente alterar alguma coisa no ambiente. Se você não conseguir, é porque você está em uma projeção astral, tá? Mas o mais importante de todos é fazer o teste de realidade, né? Que é os que eu já passei no vídeo anterior aqui, por exemplo, que eu fiz 5 testes ali. Foram alguns dos vários testes que eu já fiz, né? Que é você verificar a volta para o corpo, vai lá depois no outro dia de manhã e ver se aquilo que você viu fora do corpo é realmente a realidade nossa aqui no plano físico. Mas seguindo agora com o relato, eu estava conversando com essas 3 pessoas, ganhei lucidez, né? Fiquei lúcido. Acredito eu até que foram eles que fizeram isso comigo. Quando eu ganhei a lucidez, um deles estava falando comigo a respeito de uma técnica que era usada para poder sair do corpo. Era muito usada antigamente. E era secreta, né? Hoje muita coisa que era secreta já não é mais, já está tendo acesso, já temos acesso, mas na época era secreta. A técnica consistia no seguinte, que ele me ensinou. Você vai concentrar, antes de dormir, de preferência sentado na cama, você vai imaginar algum objeto, por exemplo, uma pulseira, um anel, entendeu? Um cordão, um chapéu, qualquer objeto serve, tá? Que você coloque no seu corpo físico. Até uma roupa, por exemplo. Daí, você senta na cama antes de dormir. Senta. E você precisa impregnar esse objeto com a energia mental. Como que você vai fazer isso? Você vai imaginar que esse objeto está na sua frente. Ali, pode estar flutuando ali na sua frente, pode ser de olhos abertos ou de olhos fechados, você vai imaginar durante de pelo menos uns 3 minutos, tá? Imaginar que esse objeto, ele é feito da energia do plano astral,
tá? Ele é feito da energia do plano astral. Só você imaginar, dar uma cor azul claro, sabe, para essa energia ali. Dá uma cor para ele e se diz que ele é do plano astral. Você tem que mentalmente dizer: esse objeto, vou dar um exemplo, você vai pegar uma pulseira, né? E aí você diz: essa pulseira é do plano astral, estou impregnando ela com a energia do plano astral agora. Estou impregnando ela. Imagina ela ficando com essa cor mesmo do plano astral. Quanto mais nítido você conseguir imaginar ou visualizar, melhor, tá? Para quem tem dificuldade de visualização, essa técnica vai ser um pouco difícil, tá? Mas quem tem um pouco de facilidade, vai ser mais fácil. Então visualizar isso durante uns 3 minutos. Depois, imagina que você está colocando essa pulseira em você, tá? Só imagina que sua mão astral, não a mão física, a mão astral está pegando a pulseira e colocando ela em você, no seu braço físico e no contrabraço astral, tá? No duplo. Colocou essa pulseira, você vai deitar na cama normal e vai adormecer concentrado na pulseira, tá? Concentrado nessa pulseira. O que ela vai fazer? Qual que é o fundamento dessa técnica que me foi explicado? É que isso vai servir como uma ponte consciente que vai te levar para o corpo astral sem perder a lucidez. Você criou, na verdade, uma ponte, uma conexão que vai passar do corpo físico, vai atravessar o estado de sono, de sonolência, e vai despertar você no corpo astral, como se fosse uma espécie de portal que você criou ali, né? Mas na verdade eu não gosto muito desse nome, mas para esse sentido não, mas é um objeto que vai te conectar com o plano astral e deixar você ali desperto, tá? Então você consegue fazer essa transição. Óbvio, você não vai conseguir fazer isso na primeira noite. Tem gente que consegue, né? Na primeira noite, na segunda. Mas tente pelo menos 21 dias seguidos, tá? Tente fazer isso 21 dias seguidos. No momento que você conseguir isso, dê sequência, tá? Não quer dizer que você conseguiu hoje, amanhã você vai conseguir de novo. Você conseguiu hoje, com certeza você não vai demorar 21 dias para conseguir de novo. Você vai conseguir num estado menor de tempo. E assim sucessivamente, tá? Cada vez você vai conseguir mais projeções ali utilizando essa técnica que eu aprendi fora do corpo, que para mim foi muito boa. Bom, seguindo com o relato, o que aconteceu depois de me passarem essa técnica, a gente conversar sobre ela ali fora do corpo, eu falei assim, tinha um senhor, e eu falei assim, eu quero fazer um teste aqui, né? Eu quero ver se esse pessoal que está aqui, realmente eles têm certas capacidades já desenvolvidas, né? Porque eles estão aqui comentando, tirando o mestre que estava ali, que eu sabia, mas as outras pessoas. O que eu fiz? Eu flutuei na intenção de que eles também fizessem o mesmo, né? Tirando o mestre que estava ali, mas que as outras pessoas ali fizessem o mesmo. E um senhor que estava ali, ele flutuou também, ele me acompanhou. E o que eu falei? Eu falei assim, bom, deixa eu ver se ele tem domínio, bem, né, desse plano aqui e tudo, até porque na minha cabeça eu não sabia se era só um espírito desencarnado ou se era algum adepto, né, do plano astral que realizava trabalhos ali no plano astral de desenvolvimento e ajuda de outras pessoas que querem desenvolver a espiritualidade. Quando ele flutuou e ficou do meu lado flutuando assim, eu falei assim, eu quero ver a capacidade dele, né? Tava testando, na verdade. Então eu comecei a subir e acelerei. Subi, sem sentido algum, nem estava imaginando sair do planeta. Comecei a subir numa velocidade X, não sei quantos quilômetros por hora eu estava subindo. Eu sei que comecei a subir rápido e olhando para cima. Quando eu olhei para baixo para ver se ele estava me acompanhando ou se ele tinha ficado, ele estava exatamente na mesma posição. Eu estava aqui em cima e ele aqui pertinho de mim, subindo junto comigo, assim, na mesma velocidade e olhando para mim
com a cara de quem se diz assim, vamos ver até onde ele quer ir com isso. E eu continuei, eu falei, bom, já que ele está acompanhando, vou acelerar mais. E coloquei na minha cabeça, coloquei velocidade máxima. E eu fui subindo tão rápido, igual um jato, mas foi muito rápido. Fui subindo, e de repente eu passei por uma névoa meio colorida, parecendo a aurora boreal. Passei por aquela marra assim de cores, de energia, e eu estranhei aquilo, que aquilo nunca tinha acontecido. Então o que eu fiz? Quando eu passei por aquilo, eu falei, gente, mas o que é isso? E quando eu falei o que é isso, que eu olhei para baixo, que eu vi, eu já tinha saído da atmosfera do planeta. Eu estava fora do planeta, flutuando assim, o planeta aqui embaixo e eu aqui em cima. Não tem como falar embaixo e em cima quando você está fora do planeta, né? Mas eu estava ali. E quando eu parei e olhei para o lado, aquele senhor estava no mesmo lugar, me olhando agora com um pouco de sorrisos, né, sarcasmo no rosto, olhando, tipo assim, agora se assustou, né, pensando. E eu percebi isso. E quando eu olhei para baixo e vi o planeta redondo, ele estava com uma imagem que hoje seria ultra alta definição, sabe? É muito mais nítido do que qualquer câmera que consegue filmar, captar hoje, muito nítido, redondo, bonito assim, aquele azul maravilhoso assim, aquela energia da atmosfera do planeta, nossa, coisa mais linda do mundo. Porém, o que aconteceu? Como eu estava aqui, quando eu olhei para baixo e vi essa imagem e fiquei encantado, ao mesmo tempo eu percebi assim, mas eu estou em cima do planeta, eu estou embaixo do planeta, com os pés virados para cima, eu estou de lado, ou eu estou assim, porque você não tem alto, você não tem teto, você não tem referência do que é em cima, o que é embaixo mais. Porque aqui em cima pra gente é o céu, né? Mas e se não tem céu? Como que você tem sua referência do que está em cima, o que está embaixo? E você não está com os pés no chão, né? Então o que aconteceu me deu uma tontura e realmente me deu vertigem na hora e uma tontura muito estranha. E o que aconteceu foi que esse senhor pegou no meu braço e veio descendo comigo, desceu bem rápido também. Eu falei, nossa, agora ele vai me voltar pro corpo de castigo, né? Só que não foi bem isso que aconteceu. Quando a gente desceu, nós fomos parar em um ambiente que era uma espécie de um quarto, um cômodo, que tinha uma cadeira. E eu sentei, ele me sentou nessa cadeira, eu ainda estava um pouco tonto, e ele começou a aplicar passes em mim. Foi aplicando passes em mim, e aí eu fui sentindo voltar ao meu estado normal, aquela tontura passou, aquela sensação passou. E aí, depois dali, foi que realmente eu fui despertando no corpo físico lentamente. Eu fui despertando lentamente no corpo físico, assim, e senti, então, a repercussão daquele passe que alinhou todos os meus chakras novamente. Então, não é muito fácil a gente sair do planeta, principalmente a primeira vez. Tá? Então, não procurei ver muita coisa fora ali por causa disso. A sensação foi muito boa, mas ao mesmo tempo você tem que ter um controle, você tem que entender essa questão de cima e embaixo, que é só aqui que existe. Lá fora do planeta não existe essa questão de cima e embaixo, tá? Eu não estava preparado para isso, confesso, então foi muito assustador para mim, mas ao mesmo tempo foi muito boa a experiência. Foi muito boa essa experiência para mim. Esse foi o relato onde eu saí do planeta, não visitei outros planetas, não fui para a Lua, não fiz esse tipo de coisa, porque a gente tem que saber o nosso limite, né, gente? A gente não pode abusar também, porque a gente pode até trazer alguma sequela para o físico, aqui para o corpo físico, e depois ter que tratar isso em algum centro espiritualista, para poder alinhar de novo nossos chakras, regular nosso desequilíbrio. Mas a espiritualidade também não deixa isso acontecer se a gente estiver com boas intenções, tá? Eles não deixam, eles sabem o nosso limite também. Tanto que esse senhor mesmo me trouxe de volta quando ele viu que eu estava, né? Então, se a gente sai com boas intenções, a gente vai estar bem amparado, bem assistido. Bom, agora eu vou passar para responder as perguntas que vocês fizeram.
Vamos lá. Primeira pergunta aqui foi do Rodrigo. Boa noite, Renato. Tô adorando a série de vídeos. Tem uma pergunta: como se livrar do medo do desconhecido em relação à viagem astral? Minha primeira e única saída foi aos 15 anos, hoje tenho 61. Tenho muito medo e tal. Medo que me fez retornar para o meu corpo. Fiquei preso em catalepsia, pensei que ia morrer por falta de ar, não conseguia respirar. Tá. Aí ele pergunta qual que é a dica para se perder o medo. A primeira dica para se perder o medo é você se adaptar com o estado de catalepsia, tá? Ele é normal, ele não acontece todas as vezes que você vai sair, mas muitas vezes acontece sim, tá? Eu gosto muito quando acontece comigo porque é batata, né, para sair. Então, assim, a sensação é estranha, é muito estranha a sensação da catalepsia projetiva. Tanto que tem gente que vê espírito em cima, apertando, sufocando e tudo. Quem procurar aí o Wagner Borges, ele vai explica muito bem isso, né, que são muitas coisas criadas na mente da pessoa, porque naquele estado que você está ali, a energia fica suscetível, né? Então qualquer pensamento seu, ele cria imagens ali. Pode existir espíritos que fazem isso? Pode, mas a sensação é diferente da catalepsia, da paralisia total do corpo e tudo. É bem diferente, tá? Então tem que trabalhar mesmo as energias, e isso quase não acontece, é muito difícil de acontecer, tá? De um espírito vir ali, enforcar você, apertar o seu peito. Aí, vamos lá. Então, como que você perde o medo, né? A minha dica é ler muito, escutar relatos, tá? Tentar vivenciar aquela cena ali de que algum relato a pessoa teve mentalmente, tá? Por exemplo, o Saulo, não, fui lá no umbral, veio um espírito assim, veio assado, e aí ele conta no relato dele. O que você pode fazer? Enquanto ele está contando, imagina que você está lá com ele. Você está ali com ele. O que seu cérebro e sua mente vai fazer nesse momento? Ela vai abrir essas portas e você vai começar a sentir, lógico que não na mesma intensidade, mas vai sentir parte daquela sensação que o Saulo passou quando estava lá, naquela experiência dele. E isso faz com que seu corpo e sua mente comecem a acostumar que isso é uma coisa comum. Tá? Então não vai ter tanto medo, né? Hoje, por exemplo, a gente não tem medo de escuro igual a gente tinha quando era criança. Então você vai se acostumando, tá? Então você vai fazendo esse exercício, isso é muito bom. A pessoa está fazendo um relato, você imagina que você está junto com a pessoa, do lado dela. Mas é imaginar mesmo, tá? Imaginar que a pessoa está contando e aí você põe na sua cabeça, eu estava lá também, eu vi isso também. Ou seja, você está falando com a sua mente que você tem essa experiência, que não precisa dela ter tanto medo. Tá bom? E quando lê relatos, a mesma coisa, isso ajuda muito você preparar para quando aquilo vier e acontecer com você, o seu corpo e sua mente não vão estranhar, porque não é a primeira vez que ele está vendo aquilo, ele já está acostumado com isso, entendeu? Bom, a segunda pergunta é o seguinte: se podemos ficar, eu não tenho nome, mas perguntou se é possível ficar inconsciente em uma catalepsia projetiva. Acho que aconteceu comigo, ele diz. Bom, eu acho meio difícil, nunca aconteceu comigo, tá? Ficar inconsciente na catalepsia projetiva. Ou não entendi a pergunta direito. Você pode ficar inconsciente depois da catalepsia. Você despertou, viu que está em catalepsia e você perde a consciência. Quando acontece isso, você volta para o estado de sono, tá? E dorme e sonha de novo. Várias vezes eu fazia isso quando eu tinha medo no começo. Eu simplesmente me entregava e sabia que depois eu ia acordar normal. E acordava mesmo, tá? O que me fez perder muito o medo da catalepsia. Próxima pergunta, Moisés Araújo. Ótima dica de projeção astral. Essa pergunta ele fez já há bastante tempo. Não, minto, foi 6 dias. Ótima dica de projeção astral. Ele fala que já tinha visto o vídeo e tal, foi do último relato meu, né, a respeito do trauma. E aí, ele pergunta
Na verdade, ele diz que ele lembra, ele tem todas as sensações, porém lembra parte de projeção ou de sonhos que ele vem anotando. Ele não consegue ainda sair consciente. Olha, Moisés, é a persistência mesmo que vai fazendo esse trabalho, tá? Eu aconselho você dar continuidade e ir tentando adaptar as técnicas para que seja confortável para você. Por exemplo, quem tem muita dificuldade para sair, para lembrar, para ficar consciente, para despertar fora do corpo, a melhor técnica é a das mãos. É a melhor técnica das mãos, né? Tem aí na série minha, a técnica das mãos. Ela é a melhor para você ficar consciente, tá? Então, não conheço outra para quem tem dificuldade, tá? Ela é a melhor, a mais fácil. Então, eu recomendo que você faça ela, tá? Adapte ela no seu dia a dia. Vamos lá, Mateus. Às vezes, quando estou meditando, parece que minha cabeça roda de um lado para o outro, mas eu não mexo. Isso quer dizer que estou saindo? Sim, isso é o deslocamento do seu corpo, tá? Deslocamento mesmo do seu corpo começa a acontecer ali. Mas é muito difícil você ter saída, sim. É muito difícil. Até porque a intenção não é sair quando você está meditando, né? Então é muito difícil. Por isso que é bom fazer a técnica mesmo para sair do corpo, mas isso é um sinal sim, mas pode acontecer de ter saída durante a meditação, tá? Mas é bem mais difícil. Aqui tem um outro relato que eu achei muito interessante, porque pode ajudar vocês que estão querendo ter as experiências, tá? Ele é um pouco grande, mas vocês vão ver que ele é muito importante, e principalmente as dicas que eu vou dar. Ele colocou aqui, Alfredo. Amigo Renato, tive uma melhora substancial graças a ti. Tenho usado alguns dos ensinamentos e ele conta, né, que num sonho ele de repente percebeu que estava fora do corpo. Quando ele fez isso, ele acabou o sonho e ele despertou no quarto dele. Acontece isso, quando você está num sonho lúcido e desperta, você desperta para onde está o seu corpo astral. E aí ele despertou no quarto dele. Porém, quando ele despertou, ele estava na famosa projeção astral cega, que é o que eu digo, que é quando o seu corpo acabou de transitar para fora e ainda está tendo processamento de informação, sua consciência ainda está sendo transferida para o corpo astral. Então você vê tudo escuro, mas você sabe que está fora do corpo, só quem já teve essa experiência entende o que eu estou falando. Você sabe que está fora do corpo, mas está tudo escuro, você não enxerga nada. É só você calmar e esperar. E ele disse que ele fez isso, ele lembrou do meu vídeo nessa hora e falou, o Renato falou que é só acalmar. E ele ficou calmo, esperou, sem perder a consciência, esperou concentrado no escuro, de repente tudo foi clareando e ficou nítido. E dali ele saiu. E aí ele diz, né, de fato, passado alguns instantes, comecei a ver a luz e vagar pela minha casa normalmente. Aí ele diz, olho melhor e vejo minha esposa deitada a sorrir para mim. Pergunto se ela quer vir comigo, estendo a mão, e ela diz que não, que depois lê o meu relato. Penso que deve haver algum onirismo aqui, ele disse. Não teve onirismo aí, tá? Acredito que não teve onirismo. Acredito que você não viu a sua esposa no plano físico, você viu ela também desdobrada, tá? Ela também estava fora do corpo ali, porém não tão lúcida quanto você, tá? Quando você encontra com a pessoa fora do corpo, para ela aquilo é muito normal, porque na cabeça dela, todo onirismo, todo sonho, toda bagunça é normal quando a pessoa não está lúcida ali. Então para ela aquilo era muito normal. Por que eu digo isso? Que provavelmente era ela sim, mas fora do corpo. Ele diz, né, que foi até a sala, viu a filha dele indo para tomar banho, saindo, né, indo para o banheiro para tomar banho, e que ela também é sensitiva a presenças. Só que ela não viu ninguém no quarto dela, né, espírito, nada. Daí ele diz que queria ir para a rua
e mergulhou nessa direção através da janela, tudo, só que foi puxado de volta para o corpo físico. Foi puxado de volta para o corpo físico e despertou. Acontece muito isso. Ele disse que ele olhou para a cama dele também, não viu ele, viu só a esposa. É porque você não estava vendo o plano físico, você estava vendo a contraparte física, né? O duplo do físico. Por isso que você não viu o seu corpo físico. E o único corpo que você viu era o da sua esposa, porque ela estava em um plano astral ali também. Tá bom? Então isso aí acontece muito, gente. Tá? Muita gente assusta, pensa que não foi verdade. Ah, como que eu vi fulana, mas não me vi? Então não tava, sabe? Tava assim. Tava. Com o tempo vocês vão acostumando a identificar ali e validar cada experiência ou cada parte da experiência. Vocês vão passar o filtro e falar isso que foi onerismo, isso não foi, isso não foi. Vocês vão saber cada vez com mais clareza a identificar, sim, tá? Vamos pro próximo, pro último aqui. Adriana pergunta: boa noite, Renato. Por que será que sentimos medo, tanto medo na catalepsia? Ela diz que teve muitas catalepsias na noite, mas não conseguiu sair porque ficou com muito medo. Bom, é a mesma coisa que eu falei aqui na primeira pergunta, né? Trabalhar esse medo e começar a acostumar com a sensação da catalepsia, tá? Você vai se acostumando, fazendo essas dicas que eu fiz aí no primeiro, que com o tempo você vai perdendo o medo. É esquisito, é estranho a sensação da catalepsia, tá? Mas não preocupa, não é toda vez que a gente sente a catalepsia, tá bom? O correto, às vezes, seria talvez a gente nem sentir, né? A gente conseguir fazer esse processo de sair sem sentir esse travamento, tá? Também pode acontecer, mas aí com muita prática, muito treino, anos de treinamento e anos de prática, tá bom? Bom, então para vocês que estão treinando, que estão praticando, continuem praticando, continuem mandando as perguntas. Eu faço questão de ajudar vocês, fico muito, muito feliz quando, igual o Alfredo disse aqui, por exemplo, que ele lembrou do que eu ensinei, fez e deu certo. Eu fico feliz demais de saber que os testes que eu estou fazendo não são só para mim, funcionam para outras pessoas também, ajudam outras pessoas. Assim como eu assisto muitos relatos, vejo muita coisa do Moisés Zagui, por exemplo, Saulo, do Wagner, de outros espiritualistas que me ajudam muito a entender coisas que acontecem comigo, né? Um exemplo que eu quero dar aqui, não é querendo contar vantagem nada, mas é só para a gente contextualizar a situação. Tem muita gente que duvida das coisas que o Moisés Zagui fala, porque é muito, muito estranho, muito absurdo, né? Então, assim, eu acredito muita coisa ali, porque muita coisa ali aconteceu e acontece comigo, muita coisa que ele fala, né? Uma das coisas que aconteceu essa semana, por exemplo, eu estava no local e passou uma pessoa do meu lado, mexendo no celular, passou andando assim, mexendo no celular. Naquele momento que ela passou, eu ouvi o que ela estava falando ali no celular, e não só isso, eu ouvi a pessoa respondendo ela também, porque ela estava conversando com a pessoa. Mas foi tão engraçado que não foi só um ouvir mentalmente, igual você escuta às vezes um espírito falando, não foi só ouvir. Ao mesmo tempo que eu ouvi, eu senti a sensação que ela estava sentindo falando aquilo na hora. Então veio a fala junto com a sensação. Então eu percebi aquilo e observei. Não fui eu que tentei bisbilhotar ela, eu não faço esse tipo de coisa, né? Essa invasão de privacidade. São coisas que acontecem e eu gosto quando acontecem, porque mostram para mim as infinitas possibilidades que a consciência humana tem quando ela está no caminho do despertar, né? Então isso vai ajudando a gente a compreender. E aí às vezes a gente vê alguma pessoa falando alguma coisa no vídeo e fala: isso é absurdo, isso não existe, até o dia que acontecer com você. No dia que acontecer com você, você vai falar que existe sim, né? Aí você fala assim, mas pode ser paranoia, pode ser só coisa da sua cabeça e tudo. Pode ser, tá? Pode ser. Mas dadas as circunstâncias e as outras vezes que já aconteceu algo desse tipo ou parecido, e depois eu consegui confirmar que era isso mesmo, então eu não posso excluir essa possibilidade, tá? Então eu prefiro acreditar que foi sim,
tá bom? Mas é isso, gente. Então a gente vai fazendo os exercícios e vão despertando outras capacidades em nós, além da projeção astral também. E isso é bom, porque significa que a gente está numa jornada de despertar da consciência. E esse despertar, ele não é um boom despertou, não, ele é um processo, que às vezes leva anos, às vezes leva uma vida inteira, tá? Ou algumas vidas, né? Mas o importante é a gente entrar nesse processo, tá bom? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.